Hoje é terça-feira, 11 de abril do ano de 2023. Sou o pastor Siqueira. Sou grato a Deus por minha vida e também por tua vida. Sou o pequeno da casa, o mais fraco. Sou o caçula. Que eu me diminua, mas que o meu Deus, Ele continua grande. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Davi é o tema da reflexão de hoje. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniu em Socó de Judá. Saul e o povo israelita reuniu, acampando no vale de Elá, para enfrentar os filisteus. Eles estavam numa colina, o povo israelita em outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze. Pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e os israelitas ficaram com medo. Davi era filho de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento dele e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava de manhã e de tarde e tomava posição. Nesta ocasião, Jessé disse a Davi: "Pegue algumas coisas e leve rapidamente para teus irmãos no acampamento. Mas leva 10 quilos de queijos ao comandante da unidade deles. E veja como é que estão os seus irmãos. Traga-me alguma notícia boa. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus." Levantou de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Chegando ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com a responsabilidade pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou um desafio habitual. Davi, ouvindo aquilo, parou. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. E eles comentavam: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas. Quem matar Golias também dará tua filha em casamento e vai isentar os impostos em Israel a família de seu pai." Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: "Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso
E como teu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegou aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Saul, olhando para ele, disse: olha, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e com golpes eu mato. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E Davi então recebe uma ordem de Saul: vá e que o Senhor esteja com você. Saul então vestiu Davi com a tua própria túnica, colocou nele a armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Em seguida pegou teu cajado e escolheu no riacho 5 pedras, colocando na bolsa. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi respondeu ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ramandagassúbia. Meu irmão, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirou uma pedra do seu alforje e arremessou com a tiradeira contra o filisteu, atingindo ele na testa, de tal modo que ele ficou tonto e a pedra encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram, mas foi perseguido e todos mortos. Meu irmão, minha irmã, eu estava pensando sobre a vida de Davi. Quando ele disse: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Será que Davi matou mesmo um leão e um urso? Eu creio que não. Dia desses eu pregava e o Senhor tocava meu coração para dizer que ele não tinha matado nem urso nem leão. Pastor Siqueira, por que o Senhor diz isso? O único que matou um leão com as mãos foi Sansão. Mas por que então que Davi estava falando tudo aquilo ali para o rei Saul? Você viu o que o irmão dele disse para ele? Você largou aquelas poucas ovelhas, eram um pouco mais de 10 ovelhas, lá no campo, as ovelhas do pai, para vir aqui. Se ele tivesse matado um leão ou um urso com as suas mãos, com as suas forças, ele não precisava da sua funda e nem das pedras. Ele teria derrubado o gigante e o matado com as suas mãos.
Mas Deus deu essa força, esse poder somente para Sansão. Ele falou como uma forma de impressionar o rei. Ele disse isso como uma forma de mostrar que ele tinha coragem, que ele era corajoso. Quantas vezes na nossa vida nós também passamos por isso? A mulher vai trabalhar de empregada numa casa, então ela chega e diz, olha, respondendo à patroa, não, eu sei passar, eu sei cozinhar e cozinho bem. Às vezes mal sabe fritar um ovo, mas entra naquela casa para trabalhar. O homem também, da mesma forma, mente que é um bom pedreiro, que é um bom servente, que é um bom carpinteiro, e às vezes não é, para impressionar quem está contratando. Na autoescola, nós tiramos a carteira, mas aprendemos lá na autoescola apenas o básico, a ter prudência no trânsito, a ter cuidado, saber dar setas, mas a gente aprende mesmo no dia a dia aqui fora, nas ruas, nas avenidas, nas BR, que a gente aprende a dirigir de verdade. Na minha vida, na sua vida não é diferente, irmãos. Às vezes nós precisamos. Não foi assim que José teve que sair com a sua esposa, mentindo, para não ser morto, e tanto o seu filho que era Jesus? Abraão mentiu que a tua esposa era sua irmã para poder entrar na terra dos filisteus? E muitos outros que acabam fazendo tal atitude para poder sair de uma situação. Na nossa vida não é diferente, porque nós temos que aprender a ter estratégias. Nós precisamos aprender a ter estratégias para lidar com situações. E Davi, ele foi lá, matou aquele gigante, a pedra crava na cabeça, ele cai, ele vai lá com muito esforço, pega ali a espada e corta a cabeça do filisteu. Ele não podia ter arrancado a cabeça do filisteu com as mãos? Podia, mas ele não tinha essa força. Ele era apenas um mortal. E Deus não tinha capacitado ele para outra coisa, a não ser lidar com uma funda, que ele tinha uma certa intimidade e sabia usar aquela funda. Tem coisas que nós nunca vamos entender na nossa vida. É tipo uma pessoa na igreja que você sabe que aquela pessoa mata os cultos, não vai para a igreja, compra e não paga e Deus usa. Não é? E quantas pessoas olham para a minha vida, para o pastor Siqueira, e não dá nada, mas não sabe o Deus que está na minha vida, não sabe o Deus que está no meu coração e da forma que Ele me usa. É o que eu estou fazendo agora, trabalhando aí na sua vida, trabalhando aí para que Deus possa estar te abençoando, curando, libertando e te trazendo coisas novas para você. Que Deus abençoe tua casa, teu dia e todas as coisas, em nome do Senhor Jesus.